Bom dia, Agro. Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou a Flávia Simões e este é o... Sou o Caio Quiles. Estamos aqui para gravar o primeiríssimo episódio do AgroCall, o seu podcast do agro. E olha só quem veio estrear com grande estilo com a gente. Esse biscoito fino, Bernardo Pires, da Abiov. Bernardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Caio. Uma honra representar a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais nesse primeiríssimo episódio. Muito sucesso, vida longa. E vamos ter uma ótima conversa. Vamos em frente. Obrigada, Bernardo. Vamos lá. Para começar, conta um pouquinho de você pra gente, conta um pouquinho da Abiov, o que a Abiov faz, quanto tempo já está aí, e aí depois a gente entra no assunto de sustentabilidade. Pode ser? Pode, perfeitamente. Meu nome é Bernardo Pires, sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Tive a oportunidade de fazer um mestrado também na área de silvicultura e ecologia. Trabalhei 10 anos como servidor público federal concursado, 2 anos no IBAMA, na Diretoria de Proteção Ambiental, e 8 anos na Secretaria de Biodiversidade e Floresta. Larguei o serviço público, foi uma experiência muito boa, mas me aventurei no setor privado, 5 anos no setor de papel e celulose, e estou há 15 anos na Abiov, atualmente como diretor de sustentabilidade da associação. A Abiov, eu diria que ela está entre as 3 entidades mais relevantes do agronegócio brasileiro. Poderia citar também a Única, a ABIEC, né, cana-de-açúcar, pecuária, ou o próprio IBA, né, papel e celulose. Mas por que essa relevância? Pelo fato de nós representarmos os óleos vegetais e, principalmente, a sojicultura. Para quem não sabe, a soja ocupa 46 milhões de hectares, dos 90 milhões de hectares que são utilizados no Brasil. Nós vamos ver aí o uso e ocupação do solo no Brasil. Então, praticamente metade, ou um pouco mais da metade de toda a área agrícola brasileira é soja, que nos credencia como o maior produtor exportador do mundo. Então, por esse fato, né, não trabalhamos só com soja, trabalhamos também com outros óleos vegetais, como girassol, canola, exportamos também fertilizantes, insumos agrícolas. Mas a Abiov, eu diria que ela tem aí como carro-chefe a sojicultura. Nós, na Abiov, temos o papel de representar as indústrias que processam óleos vegetais. Temos também o papel de desenvolver estudos setoriais e gerar estatísticas. Então, se vocês quiserem, por exemplo, ou o nosso telespectador tiver interesse em saber quanto que a Alemanha importou de grão, farelo e óleo na década de 80 do Brasil. Temos todo esse histórico dos últimos 40 anos. E, naturalmente, que eu acho que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, os programas de sustentabilidade. Eu diria que temos programas aí muito interessantes, a exemplo do Pacto de Desmatamento Zero na Amazônia, né? Mas vamos falar aí com maiores detalhes ao longo da nossa conversa. Tá certo, obrigado. Caio, acho que o Caio está ansioso aqui para falar de EUDR, porque o Caio, para quem não sabe, é advogado tributarista. E olha só, é bem o tema, né? Mas a gente vai falar sobre outras coisas também. Tá legal. O Bernardo acabou de contar o que a Abiov faz, e tem uma coisa que eu gosto muito, que são os estudos... Na verdade, eu gosto de tudo, né? Mas tem uma coisa que me encanta, desde a primeira vez que eu vi, que são os estudos setoriais. Então, eu pedi para que ele trouxesse para a gente algumas informações aqui, são de extrema relevância, e por incrível que pareça, não é todo mundo que sabe, nem o pessoal do agro, principalmente aquela figura dos biomas e da ocupação do solo, né? Isso. Então... você aí que está em casa, que tem a oportunidade de estar assistindo ao vídeo, fique ligadinho. Bom, o que nós estamos projetando aqui, já que nós introduzimos a nossa conversa falando dos programas de sustentabilidade da Abiov, são exatamente os programas que eu coordeno com a nossa equipe, naturalmente. E o primeiro, se vocês puderem observar, já completou agora em junho 18 anos, virou maior de idade, que é o Programa de Monitoramento da Soja na Amazônia. Esse programa ele é muito interessante. Por quê? Ele é um pacto de desmatamento zero, onde as empresas fazem todo o monitoramento por imagem de satélites, com dados oficiais do INPE, e identificam as propriedades que plantaram soja em áreas desflorestadas após julho de 2008 e não seguem em frente com a compra e financiamento da soja.
Para vocês terem a ideia da relevância desse programa, há 2 anos atrás, a Universidade de Oxford, em Londres, pesquisou no mundo, Caio, quais são os programas vigentes de desmatamento zero, quais são os pactos vigentes hoje de desmatamento zero no mundo. E só encontraram 2 pactos, Moratória da Soja na Amazônia e Palma na Indonésia. E fizeram um estudo para identificar a qualidade do trabalho da Moratória da Soja, que foi publicado em um dos periódicos científicos mais renomados do mundo, que é a Bioscience. Inclusive, eu posso até compartilhar o link com vocês. E nós obtivemos nota máxima de 10 indicadores, nota máxima em 8. Tivemos nota máxima em acurácia, rigor técnico, credibilidade, frequência de monitoramento, abrangência geográfica. Por quê? Muito também pela participação da sociedade civil. Então, nós temos o Greenpeace, a WWF, TNC, IPAM e Maflora também participando desse pacto, além do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do INPE. E todo o processo é auditado. E, além da auditoria, a própria sociedade civil revisa os relatórios de auditoria. Então, eu diria que é um case de sucesso no mundo de pacto de desmatamento zero. O governo atual anunciou o desmatamento zero para 2030. Nós já realizamos na prática desmatamento zero na cadeia da soja brasileira desde 2008. E isso vai, inclusive, nos auxiliar sobremaneira, Caio, para atender a nova legislação ambiental europeia, pelo menos na originação. Depois a gente vai falar a questão de segregação, rastreabilidade, mas a origem da soja brasileira ela é a mais sustentável do mundo. Também temos monitoramento de toda a expansão da soja no Cerrado. Basta lembrar que metade da soja hoje, 46 milhões, 23 milhões está no Cerrado. Então, metade da soja brasileira está inserida no bioma Cerrado. Temos também o programa AgroPlus, que é muito simpático, que é o maior programa de assistência técnica privado do Brasil, onde a gente orienta o produtor a melhorar seus indicadores sociais, ambientais e econômicos. Então, um é a questão de atender ao mercado, mais restritivo, e o outro é orientativo. Temos também um programa que foi um protocolo de grãos, que foi implementado pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria-Geral da República no Pará. Então, nós temos critérios socioambientais muito rigorosos para a compra de soja no Pará, que é o coração da floresta, E, além disso, pós-indústria, toda a reciclagem do óleo de cozinha, que você faz biodiesel, tinta, sabão, biodegradável, e também da embalagem PET, aquela embalagem PET que vem na água mineral e na cozinha, que você usa para a indústria têxtil, para a fabricação de camisas, capa de celular, banco de ônibus, cabide, régua, piscina, vocês imaginarem, é uma infinidade de produtos da reciclagem da embalagem PET. E poderia terminar aqui citando esses 2 últimos programas que eu tenho realmente gostado muito de me dedicar, que é a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Carbono. Direitos humanos, por exemplo, nós reivindicamos nas propriedades rurais que os homens e as mulheres que desempenham a mesma função sejam remunerados de forma igualitária, que as mulheres tenham a mesma chance de evoluir hierarquicamente e profissionalmente dentro das suas empresas ou da propriedade rural, que tenham acesso à capacitação e treinamento da mesma forma, e não só as mulheres, mas também os jovens que residem na propriedade terem oportunidades. E, inclusive, a nova legislação ambiental europeia ela tem 2 cernes. Um é desmatamento zero a partir de janeiro de 2021, e o outro é atendimento aos direitos humanos. Então, nós entendemos que os direitos humanos, a igualdade de gênero, hoje ela é um assunto prioritário e muito importante de ser implementado não só nas empresas, mas também no campo. E o carbono, aí, eu não quero ensinar a padre a rezar a missa, mas o Caio que é o nosso mestre aí, em relação ao carbono, que é algo promissor aí nos próximos anos, um mercado de carbono mais volumoso, e que tenham projetos de relevância em todo o Brasil e todo o mundo. A Biov está de olho aí na questão das novas regulamentações setoriais, os projetos de lei que vão regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Estamos acompanhando de perto. Só uma dúvida. A igualdade de salário entre homem e mulher, a igualdade de gênero, os direitos humanos, ela tem uma linha de corte? É 2028 ou não?
Porque eu estou perguntando até por falta de estudo prévio. Me parece que eu li algo de 2028 deveria ocorrer essa igualdade. No caso, para a nova legislação ambiental europeia, eu entendo que direitos humanos seria mais... passa por isso, mas principalmente pelo cumprimento da legislação trabalhista. Tá. Então, eu diria que o básico, ter carteira assinada, que às vezes não é tão evidente, você dispor aos seus funcionários aquele equipamento de proteção individual, questão de saúde e segurança ocupacional, dar dignidade para quem reside nas fazendas, ou seja, um alojamento adequado, conforme a NR31, um refeitório minimamente salutar e também disponibilidade de água potável, de uma alimentação adequada. Isso sim que eu entendo que seria o básico, né, de direitos humanos. Agora, em relação à igualdade de salários, se eu não me engano, há uma data de corte ou um limite, né, para que isso ocorra até 2028, 2030, né? Mas eu digo, como a legislação europeia vai entrar a partir de 2021, tudo que eu mencionei atrás já será objeto de reivindicação, de fiscalização. O problema é você detectar desmatamento e plantio hoje são 7 commodities envolvidos na EUDR, né? Soja, cacau, café, pecuária, madeira, exatamente. E é muito fácil você detectar desmatamento e para uso agrícola. Mais ou menos tem uma mancha rosa no meio de uma área verde, fica fácil. Agora, fácil, né? Como detectar se há o cumprimento da legislação social trabalhista na fazenda? Eu só conheço uma forma. Individualmente, você indo lá. Você imagina, no Brasil são 6 milhões de propriedades rurais. Vai ser um desafio bem hercúleo, né? Tem, lógico, que a lista de trabalho degradante, lista de trabalho escravo, você pode estar consultando. Aliás, é isso que agora ela é pública, né? Ela é pública e nós pretendemos disponibilizar isso para a comunidade europeia, que é uma base setorial de fácil acesso. Mas entendemos que os direitos humanos ultrapassem muito essa questão de trabalho análogo ao escravo. Legal. Legal, obrigada, Bernardo. Legal isso que você colocou da atuação da Biov, que atua num conceito que a gente usa muito, sustentabilidade, né? Berço ao túmulo, né? Desde a originação, passa por toda a cadeia, o processamento e até a destinação, né? Da embalagem. Muito legal mesmo. Depois a gente fala um pouquinho mais de carbono. Como a gente trouxe esses estudos aqui previamente realizados pela Biov, queria muito que o Bernardo mostrasse aqui esses números para a gente, que é bem legal, e eu acho que também vai contribuir para desmistificar essa questão que todo mundo repete, infelizmente, né? Que o agro é o vilão, que o agro acabou com tudo, que não tem mais Amazônia, não tem cerrado, é o deserto verde, a soja tomou conta, não sobrou uma árvore, né? Todo mundo fala isso. E aí eu queria que o Bernardo mostrasse isso, porque contra dados não há argumentos. Certo? Vamos mostrar o impacto real da soja com uso e ocupação do solo. Agora, antes, seria muito interessante nós mostrarmos qual que é o impacto econômico da agricultura como um todo, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo da cadeia da soja. A cadeia da soja seria o grão, o farelo, que é muito utilizado para ração de frango, de porco, ou até salmão na Noruega, né? E o óleo de cozinha, o óleo vegetal, que é amplamente utilizado em todas as residências no mundo afora. E são números que nos enchem de orgulho. Vocês podem observar aqui que em 2022 nós alcançamos aí 673 bilhões, no ano passado também chegamos próximo aí a 650 bilhões de reais, né? E o gráfico aqui da esquerda é muito interessante, por quê? O complexo soja, ou seja, uma cultura agrícola apenas, foi responsável nos últimos anos por quase 30% do produto interno bruto do agronegócio como um todo. Então, vocês veem como é relevante a soja, né? 1/3 de todo o PIB do agronegócio é soja. E em relação ao Brasil, aí é mais fantástico ainda.
Se vocês olharem em 2021, por exemplo, um produto agrícola representou 8% do produto interno bruto do Brasil, do país inteiro. Só a soja? Só a soja. Do PIB do Brasil, Brasil inteiro. Todo segmento Exatamente. da economia. Então, assim, mostra o quanto que a agricultura, né, no caso, nossa principal cultura, é relevante para a geração de economia e renda. E não é só isso. Se vocês observarem nesse segundo gráfico, nós tivemos aí nos últimos 10 anos uma evolução de 2 milhões de empregos, né, gerados diretamente pela cadeia da soja. Ou seja, saímos aí de 1.140.000 empregos em 2012 para mais de 2 milhões de empregos agora em 2022, 80% a mais do que há 10 anos atrás. Então, mostra também que, além de números fantásticos, né, em relação ao PIB do país, na geração de emprego. Então, realmente é uma grande satisfação estar representando o agronegócio e mostrando, né, com dados reais, qual é a importância do agronegócio para a economia e para a geração de emprego no nosso país. Então, quando se fala que a soja é a vedete do agro, não é exagero. Não, não é. É a vedete mesmo. Eu acredito que sim, porque se vocês repararem aqui, depois eu volto para o gráfico da produtividade, dos 46 milhões de hectares que nós temos aqui, né, com soja, né, representa aí mais de 50% de toda a área agrícola. Esse gráfico aqui é bem interessante. Se vocês observarem aqui, nós temos o Brasil, que é 851 milhões de hectares. Vocês se lembram que na escola a gente aprende que o Brasil tem 8,51 mil quilômetros quadrados? Se você quiser saber em hectares, basta multiplicar por 100. 8,51 mil quilômetros quadrados vezes 100, 851 milhões de hectares. Esse é o Brasil. Essa figura eu mostro ela em várias palestras e conversas que eu tenho aí no Brasil afora, e fico sempre impressionado que a boa parte dos brasileiros desconhece o uso e ocupação do solo do seu próprio país. Eu acho que todo mundo deveria saber de cor. São dados dinâmicos, naturalmente, né, que evoluem de acordo com o ano, mas todo brasileiro deveria saber de cor, ou minimamente ter uma noção de qual é o uso e ocupação do solo do seu país. E aí, aqui nós trazemos essa realidade. O Brasil tem 536 milhões de hectares de vegetação nativa. 63% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa. E é isso tudo mesmo? Repete esse dado para a gente, Bernardo. 536 milhões de hectares. Isso credencia o Brasil como a maior potência ambiental do mundo. Eu, como engenheiro florestal, só conheço um país no mundo que tem mais floresta que o Brasil, ou mais vegetação nativa, que é a Rússia. Deve ter um pouco mais de 700 milhões de hectares. Mas a Rússia é um país, né, de clima temperado, exatamente. É muito frio. Você tem lá 15, 20 espécies florestais. A temperatura é muito amena, né? O Brasil tem mais de 10 mil espécies. Então, realmente, a biodiversidade nossa faz com que e não só a biodiversidade, mas também a quantidade de recursos hídricos, parece que 15% da água doce do mundo está no Brasil, né? Faz com que o Brasil seja a maior potência ambiental do mundo. Uhum. E eu apresentei esses dados em junho do ano passado, num seminário da Global Forest Watch, em Bruxelas, e a diretora da Google estava bem na frente ali, sentada do lado do Tasso Azevedo. O Tasso é o diretor-geral do MAP Biomas, que hoje faz levantamento de vegetação nativa no Brasil. E ela, no final da minha apresentação, disse, olha, como se fala em francês, eu acho un peu trop, eu acho um pouco demais esse número. E aí eu mostrei esse dado aqui, que não é meu, é do MAP Biomas, que é da sociedade civil, das ONGs, né? Onde mostra que metade do Brasil, por que metade do Brasil? A Amazônia tem 421 milhões de hectares. O Brasil tem 851. Metade. Metade do Brasil é a Amazônia. Metade do Brasil está com 83% de vegetação nativa. O Cerrado, que é 1/4 do Brasil, tem 53% aí de vegetação nativa. Mata Atlântica, que é exatamente onde ocorreram a maior densidade populacional, todas as grandes cidades, as grandes capitais, né, do Nordeste até o Sul, estão na Mata Atlântica, mas ainda tem 26%. No Paraná, por exemplo, tem mais de 30% ainda de Mata Atlântica. A Caatinga com 63%, o Pampa com 44% e o Pantanal com 81%. Se você fizer 82,9 de 421, 53, 201, 26, 110, 63, 85, 44, 19, 81 de 15, você vai ter exatamente
536 milhões de hectares. E aí ela ficou num silêncio meio constrangedor e o Tasso falou, olha, os dados estão corretos. O Brasil tem 63% de vegetação nativa. Se metade já tem 83%, só aí já é 41,5%, não é isso? Interessante esse último gráfico. Todos os biomas estão com excedente de reserva. Exato. A gente não tem... O mais perto ali seria Pantanal com 82,9%, 2,9% ainda acima de... Pantanal não, desculpa, Amazônia. De 2,9% de excedente de reserva. Exatamente. O que o Caio está querendo comentar é o seguinte. A reserva legal no Brasil hoje é de 80% na Amazônia, variando de 50% a 80% para áreas consolidadas. 35% daquela área que a gente chama de enclave ou ecótopo, que é a área de cerradão, a transição entre o Cerrado e a Amazônia, e todo o resto do Brasil, 20%. Como a Amazônia está acima de 80%, então tem 3% de excedente, né? O Cerrado, entre 20% e 35%, está muito acima, né? E a própria Mata Atlântica, que é o bioma mais antropizado, que é 20%, também está acima. Então você tem toda a razão. Não tinha feito essa leitura, Pantanal teve uma alteração, né? Saiu de 35, foi a 50. 50. Mas ainda está 31,4 acima. 31,4 acima, né? Então, bem interessante. Não há dúvida que o Brasil é a maior potência ambiental do mundo. Muito bom, Bernardo. E em relação à potência agrícola, o que você acha? Olha só. Eu queria que você ficasse ainda de novo nesse slide. Tá bom. Esse slide, aquele lá, o do mapa. Esse já me salvou. Lembra uma vez que eu pedi para você me mandar meio em cima da hora? Eu estava sendo massacrada por uma comissão de europeus de um país muito frio, dizendo que a gente tinha acabado com a soja, a gente tinha acabado com tudo. Eu mostrei tudo. Não, mas é verdade. Como... não sei o quê. Não é bem assim, né? Aqui, ó, a gente vai repetir esses dados aí. Todo mundo acha que a Amazônia acabou. 82,9% da Amazônia está preservada. Quase 83% está preservada. Do Cerrado, 53,2%. Mais de metade do Cerrado está preservado. E assim vai. Aqui o Pantanal, que eu sou completamente apaixonada pelo Pantanal. O Caio também. Eu gosto muito de lá. Eu acho um lugar lindíssimo, tanto culturalmente como todos visualmente. Os Pantanais, né? Muito bonito. 81,4%. Então, o Pantanal está mais de 80%, a Amazônia também, Cerrado mais da metade. Ou seja, o que estão espalhando por aí... É fake news. É fake news. Essa é a verdadeira fake news. Muito bom. Muito bom. Eu adoro isso aqui. O que nós poderíamos também explorar, que eu acho bem interessante, qual que é a posição do Brasil em relação à agricultura no mundo? Nós ultrapassamos, há uns 4, 5 anos atrás, a Índia e a União Europeia. O Brasil hoje é a terceira potência agrícola do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E nós ocupamos, também não é verdade falar que só ocupa 10% ali, os 90 milhões de hectares. Nós ocupamos 32%, por quê? 185 milhões de hectares de pecuária, verdade que boa parte está abandonada, mas falam aí em 80 milhões de hectares abandonados ou degradados, onde, inclusive, a agricultura está expandindo prioritariamente para essas áreas de pastagem abandonadas ou degradadas. Então, 22% de pecuária e 10% de agricultura. Ou seja, o Brasil utiliza 32% do seu solo para agropecuária. Isso credencia o Brasil como a terceira maior potência agrícola do mundo. E o que nós podemos ter como conclusão? Se o país é a maior potência ambiental do mundo e a terceira potência agrícola do mundo, o Brasil mostra que é perfeitamente possível e é real você produzir agricultura, produzir pecuária em consonância com a conservação dos recursos naturais. Essa é a prova final de que essa conciliação é possível. O Brasil mostra isso para o mundo, né? Ainda temos 40 milhões de hectares de áreas urbanas e corpos e cursos d'água, seriam lagos, lagoas e rios, que representam 5% do nosso território. Então, aqui é a Fazenda Brasil, de uma maneira bem simples, bem didática, que eu entendo que todo brasileiro deveria ter uma noção aí de como que é usado o seu território. Legal. Eu gosto desse nome, Fazenda Brasil. Quem que deu esse nome para esse slide? Isso aí eu acho que já vem desde o início aí Muito legal. Da confecção do material. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, ou vendo, tem conhecimento desse dado.
que mais de 80% da Amazônia está preservada, mais de 80% do Pantanal, mais de metade do Cerrado. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Mas beleza, vamos seguindo. Vamos seguindo. Bom, o que a gente pode falar, depois a gente bate um papo aqui, sai um pouco dos slides, né? Mas esse gráfico aqui ele daria um seminário por si só. Por quê? Ele mostra a evolução da produtividade da soja no Brasil. Caio, se você voltar 40 anos no tempo, da safra de 79, 80, o Brasil produziu 15 milhões de toneladas em 12 milhões de hectares de soja. Olha. Produtividade de 12 para 15, 1,25. 12 vezes 1,25, 15. 1,25 toneladas por hectare ou 1.250 quilos por hectare. Os anos se passaram, 40 anos se passaram, e a gente produziu ali 44... produzimos 156 milhões de toneladas em 44 milhões de hectares. Isso deu uma produtividade ali de 3.545. Tá? A conclusão desse slide é muito interessante. Primeiro, o que fez com que nós tivéssemos uma evolução da produtividade de 1.250 para 3.545 quilos por hectare? Eu diria melhoramento genético, desenvolvido nas universidades, na Embrapa, agricultura de precisão, que é muito mérito do produtor rural brasileiro, de utilizar o que há de melhor tecnologia no mundo para plantar, da própria assistência técnica, né? As Ematers, antigamente, eram muito fortes, a Emater do Paraná, de Minas, né? Que oferecia essa assistência técnica para o produtor rural. E também muito mérito das empresas de biotecnologia, né? Que forneceram esse material de qualidade, com melhoramento genético, para chegar onde nós estamos. E qual que é o raciocínio que você praticamente não vê isso na mídia, né? O que essa evolução da produtividade acarretou em relação, por exemplo, a uma poupança verde ou uma redução na antropização ou na utilização dos recursos naturais? É muito simples de entender. Se não tivesse tido nenhuma evolução na produtividade, para produzir as atuais 156 milhões de toneladas, nós precisaríamos de 80 milhões, de 124 milhões de hectares. Né? Então, 156 milhões de toneladas, com a produtividade de 40 anos atrás, seria aí 124 milhões. 124 vezes 1,25, 156. Como houve essa evolução muito significativa nas últimas 4 décadas, se você botar 124 menos 44, que é de fato o que foi utilizado, 80 milhões de hectares de vegetação nativa foram poupados de serem convertidas devido ao uso da tecnologia no campo. 80 milhões de hectares basicamente 16 Holandas. A Holanda tem 5 milhões de hectares. Então, 16 Holandas foram poupadas de serem convertidas de vegetação nativa, né, para a agricultura pelo uso da tecnologia no campo. Em função desse aumento da produtividade. Do crescimento vertical. Exatamente. Muito legal. Então, é que a gente não sei se tem aqui. A área vai subindo devagar, mas a produtividade Exatamente. vai subindo. Se você reparar ali, de 12 milhões de hectares, nós fomos para 44 milhões de hectares. Então, você tem toda a razão. Multiplicou por 4, 3,8, né? De 12 para 44. Agora, olha a produtividade, a produção. A produção saiu de 15 para 150. Ou seja, a área multiplicou por 4 e a produção aumentou por 10. Isso é produtividade. A quantidade produzida por área. Entendeu? A gente saiu de 1979 na nota fiscal, que era feijão tipo soja, e chegamos só em soja hoje, né? Evoluiu até o nome, né? Quanto que dá? Vocês são bons de fazer conta de cabeça? Quanto que dá a média em saca ali e aqui? Aí divide por 60, né? 1.250 vai dar aí mais ou menos 40 sacas, né? Bom, tem divide aí, Caí. Apoio. 15 por 6 dá 20, 22. 1.250. Já sei, 20 sacas e 60 sacas. 20 Saímos sacas de 20 sacas para 60 sacas. De média, né? Olha, errei por 0,83, hein? Bom, hein? Não vou pegar seu diploma. E o outro, vamos ver se eu errei por quanto. Eu falei, vou falar 58 sacas.
3.545 dividido por 60. 58,30. 60, né? 3.480. 3.545 dividido por 60. É o contrário. 545. 60. 59. Nossa, errei por um, hein? Errou por um. É bom o cálculo, hein? Engenheiro tem que saber fazer conta, né? Muito legal. Muito legal, né? É a vedete mesmo, não tem jeito. É. Quando a gente trouxer alguém de pecuária aqui, a pecuária é completamente diferente, claro. Mas a pecuária passa por um aumento de produtividade também, né? Nessa curva ascendente, mas claro que não tão vertiginosa assim, mas ela passa por isso e a área cai. Então são gráficos que têm uma interpolação, né? A área tá caindo, é bem legal. Vamos lá, vamos... A área de milho também segue bastante essa tendência. Mas é isso. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco de mercado e tal, de EUDR, mas vamos seguindo nessa toada. Mas é muito legal mesmo, né? Eu queria saber se vocês consideram o AgroPlus, que é antes chamava Soja Plus, né? Exatamente. Que atendia só a soja e hoje atende outros grãos também. E fibras, né? Porque o algodão também está incluso, né? Isso. Se vocês consideram o AgroPlus um programa de extensão rural, pode ser considerado assim? Perfeitamente. Bom, primeiro, por que o Soja Plus virou AgroPlus? Ou Plus em inglês, né? Mas em português, Soja Plus virou AgroPlus. O Soja Plus é um programa de gestão da propriedade rural brasileira. O começo dele eu acho que foi muito interessante de ser relatado aqui. Eu acho que eu nunca relatei isso na mídia, então vai ser inédito. Furo de reportagem, que eles chamam. Né? No lançamento do programa, nós tínhamos uma parceria com a ProSoja Mato Grosso. Né? O Ricardo Alioli, na época, era diretor da ProSoja Mato Grosso, falou: olha, nós não podemos lançar um programa de certificação. Ele tinha sido desenhado para ser uma certificação brasileira para a soja. Já que tem várias certificações internacionais, vamos fazer a certificação brasileira. Isso, faltando 10 minutos para lançar o programa. Estava no Hotel Max Sud, lá em São Paulo, na Vila Paulista, um batalhão de jornalistas lá de fora. Falei, a gente vai mudar o programa agora, faltando 10 minutos para o lançamento. Falei, olha, é o seguinte, o programa de certificação, apesar de ter todos os méritos, ele é excludente. A ProSoja tem 10 mil associados, eu beneficiaria aí no máximo 500. 9.500 não teriam acesso a esse programa de certificação porque o nível de exigência é muito alto. O que nós precisamos fazer é um programa de gestão da propriedade rural. O nosso amigo Osimar Vilela faz na AMAGE, ou fez, né, há 30 anos atrás, para melhorar os indicadores sociais, ambientais e econômicos da propriedade rural e preparar ele lá na frente para qualquer certificação. Mas nós temos que fazer a base primeiro. Ou até blindar, eu gosto muito desse verbo, o produtor rural contra multas e autuações. Blindar ele, porque ele vai saber qual é a legislação vigente, qual é a legislação aplicada à fazenda dele e saber aonde que ele tem vulnerabilidade ou não, no caso de uma fiscalização. E com o programa de gestão, todos os meus 10 mil associados podem participar. Ele é um programa includente, tanto médio, quanto pequeno, quanto grande. Então, nós resolvemos isso em 2011, então já vai aí 14 anos, lançar um programa de gestão da propriedade rural. Hoje nós atendemos aí 10 mil fazendas em 12 estados. Então, hoje é o maior programa de assistência técnica, extensão rural privada do Brasil, você tem toda a razão. E por que virou AgroPlus? Porque o próprio produtor, hoje é praticamente 100% de aceitação do programa, eles nos pediram para fazer o boi plus, o milho plus, a cana plus, o algodão plus, o feijão plus. Então, a gente resolveu fazer o AgroPlus. E o motivo também é muito simples de vocês entenderem. Quando você faz a gestão da fazenda como um todo, independe da cultura agrícola que ela pratica, independe se ela tem pecuária, feijão, arroz. A gestão dos critérios ambientais, sociais e econômicos é o mesmo para qualquer atividade agrícola. Então, hoje a gente fez e faz, né, no dia a dia, o AgroPlus. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse tema de extensão rural, né? Aí se fala muito, né? Principalmente do médio para o pequeno e para o microprodutor, né? Que é onde o calo aperta, né? Exatamente. O grande, né? O grande produtor rural, claro que ele também precisa, né? Mas é diferente, né?
A necessidade é diferente, o impacto, quando ele tem, também é bem diferente. Então, é muito legal esse programa mesmo. Eu lembro quando chamava só Soja Plus. Já tá evoluindo. Muito legal. Não, e você sabe que, às vezes, o fiscal passa na frente da porteira e vê lá, fazenda participante aí do AgroPlus. Uhum. Ele nem entra, porque ele sabe que tá tudo. Eu vou dar um exemplo que é bem clássico. Eu tenho acesso aí ao top 10 de multas das fazendas do Brasil. O número 1 do Brasil, sabe o que é há mais de 10 anos? Falta de exame admissional. Um exame admissional, Caio, custa o quê? R$40 aqui em Ribeirão. Então, eu ia chutar 80, mas tudo bem. R$40, R$50. Você sabe quanto que é a multa por falta de um exame admissional? Qual? Chega a R$2.000 por funcionário. Se você tem 10 funcionários, R$20.000 de multa. Esses 10 funcionários a R$40, o cara gastaria R$400. Então, é onde o fiscal enche o boleto lá. Exame admissional, periódico e demissional. Um outro, por exemplo, que eu poderia citar, falta de caixa de primeiros socorros. Uma caixa de primeiros socorros custa R$200. É o básico, né? Uhum. A multa pode chegar a R$5.000. Você não tem um plano de emergência. O que é um plano de emergência? É você ter uma placa onde, em caso de alguma enfermidade, ou se algum funcionário quebrar o braço, quebrar uma perna, que é aquele desespero, né? Ninguém sabe para onde leva, quem leva e como leva, você tem uma placa dizendo, olha, em caso de acidentes, o veículo tal vai transportar, a chave está aqui, o funcionário responsável é esse e deve ser encaminhado para tal hospital. Então, você tem um plano, né? Outro, por exemplo, que realmente nós não entendemos por que tão poucas fazendas do Brasil têm. A lavanderia especializada, uma lavanderia para EPI, por equipamento de proteção individual, que nada é que um tanque separado de onde você lava, por exemplo, o uniforme das crianças que residem na fazenda. Quantas vezes eu chego na fazenda, está lá o avental, aquele avental amarelo, cheio de herbicida, lavando junto com o uniforme das crianças. É o 5º ou 6º do ranking de multa. Então, assim, nós mostramos para o produtor, na prática, como ele evitar essas autuações. São coisas simples, né? Simples. Peca no mais simples, né? Não é nada extremamente complicado ou caro de ser feito. O terceiro do ranking, por exemplo, que é muito emblemático, não fornecimento do equipamento de proteção individual. Todo produtor fornece EPI. É raríssimo, mas quase nenhum produtor tem o controle de que ele forneceu aquela máscara de carvão aditivado, o próprio avental, protetor auricular, bota, né, luva. E aí, quando o fiscal chega na fazenda, Primavera do Leste, 42 graus, o funcionário aplicando herbicidas sem nenhum EPI. Primeira coisa que ele faz é ir na sede da fazenda e falar, olha, o senhor forneceu EPI para esse funcionário? O funcionário não está portando EPI. O senhor tem o registro que forneceu? Então, a gente, por exemplo, no AgroPlus, nós temos um bloco carbonado, onde ele tem lá o item que forneceu, descreve o item que forneceu, e, inclusive, o funcionário assina dizendo que ele recebeu aquele equipamento de proteção individual, que ele recebeu treinamento e que ele tem ciência que aquele equipamento é fundamental para a manutenção da sua integridade física. E aí, na grande boa parte das situações, há uma atenuação na multa ou até mesmo a possibilidade de não haver autuações em relação ao não porte de EPI. Ou seja, é o que você falou, é um bloco carbonado, é falta de gestão. Isso tudo é gestão, né, Caio? É gestão. Falou bloco carbonado, o Caio já deve estar pensando. Ele Ele adora coisa raiz. Eu implantei. Bloco carbonado, então onde que tem? Traz um para mim. Eu vou trazer um para você. Eu implantei no restaurante. As tá vendo, requisições, tudo com carbonado. O Caio é muito raiz. Porque aí você fica com uma cópia para você e outra cópia para o funcionário. Mas o fiscal chega, está aqui, ó. É triplamente auditável. E você não perde o papel. Tá sem rede, tá sem servidor, cadê? Qual a pasta que tá? Funciona mesmo, né? Muito legal. Bom, isso que vocês estão vendo aí, ela vai muito de encontro aí com... Tem um mito aí que a gente escuta muito. Olha, por que a Abiov ou outras empresas são tão rigorosas em relação à sustentabilidade, Pacto dos Desmatamentos da Amazônia, se vai tudo para a China? E a China não tem muita exigência ainda hoje socioambiental, afinal de contas, metade da população chinesa não tem acesso à proteína animal.
não come carne. Uhum. E a soja, ela é ração para carne, para frango e para porco. Não é verdade que toda a soja vai para a China. Aí está mostrando, 73% da nossa soja, são dados super atualizados, né, da última safra, foi para a China. Mas 46% do farelo, que é muito mais, tem valor muito mais agregado, foi para a Europa. 6% da soja em grão e 6% do milho foi para a Europa. Então, a Europa hoje movimenta aí, ano passado nós exportamos 14 bilhões de dólares para a Europa, e isso é um mercado muito importante, não é um mercado irrelevante. Então, também eu queria desmistificar aqui a informação que todo a commodity, todo o agro, né, toda a sojicultura é destinada para a China. Não é verdade. Nós temos outros, inclusive na Ásia, fora a China, né, 33% do milho vai para outros países da Ásia, 45% do farelo de soja vai para outros países da Ásia. A China talvez não, ela é o mais importante mercado, mas você tem outros mercados que exigem por sustentabilidade. Eu morei na Europa há 40 anos atrás, meu pai era diplomata, e na minha infância eu me recordo que o consumidor francês, consumidor belga, alemão, já se incomodava, Flávio, há 40 anos atrás, de comprar um produto na prateleira do supermercado que tivesse vínculo com o desmatamento e também que tivesse algum atrito ou alguma sobreposição com terras indígenas. Isso há 40 anos atrás. Então, o que nós temos que entender da Europa é o seguinte: a demanda do consumidor europeu que mora em Bruxelas, em Paris, em Roma, em Amsterdã, né, ela é uma demanda legítima de não querer consumir um produto oriundo de desmatamento, ou que tenha problema com unidade de conservação, terra indígena. Isso já, pelo menos há 4 décadas, há essa. Inclusive, o consumidor europeu, na maioria dos casos, está disposto a pagar um pouco a mais por esse produto. Por outro lado, aí eu tenho que ser bem sincero, a Europa, dados até, inclusive, do INPE europeu, né, não detém nem 4% do seu território com vegetação nativa. Eles praticamente dizimaram as florestas. É verdade que, por exemplo, a França e a Alemanha já recuperaram boa parte das florestas. A França, acho que com 30%, a Alemanha quase 40% do seu território com floresta. A Europa Norte, ali, Suécia, Finlândia e Noruega, com mais de 70%, 80% de floresta. Mas a Europa, como um todo, não chega aí a 5% de vegetação nativa. Então, nesse sentido, eu entendo que a Europa não tem moral de cobrar um produto de desmatamento zero. Mas o cidadão europeu, consumidor europeu, nós, equivalente lá na Europa, eles têm, sim, uma demanda legítima. Tá? Então, eu acho que é bom esclarecer isso para o nosso ouvinte. 5%? Não chega a 5%. Não chega a 5%. De vegetação nativa, porque essas outras que foram recuperadas, né, são florestas secundárias, recuperadas, plantadas. Elas não estão no mesmo Não é igual estágio, na Amazônia, que é 83% de vegetação nativa mesmo, né, que nunca foi cortado. Então, eles não têm 5% de vegetação nativa. E nós temos 63%. E no geral, e mais de 82%, quase 83% na Amazônia. 5 vezes 83% é uma diferença meio grande, né? Mas legal, eu percebo, assim, que essas demandas ambientais e sociais, independente se é uma certificação, uma exigência, mas parece que ela sempre vem da Europa, né? Sempre vem da Europa. Até a sede das certificações ou dos movimentos, às vezes até de algumas ONGs, parece que sempre vem de lá. Consegue dar um disclaimer? Sim, perfeitamente. Por que isso? Bom, a Europa, se falar o bloco europeu inteiro, eu acho que não seria correto falar de todos os países. Nós temos uma divisão muito clara no Parlamento Europeu. Nós temos, de um lado, países que puxam a régua para cima, como a França, a Alemanha, a Bélgica e a Holanda, e outros países que há um debate até intenso no próprio Parlamento Europeu, morrendo de medo de passar fome. Eu até brinco que, se o alemão subir muito a régua, você vai comer chucrute e mostarda, não vai ter mais salsichão. Então, você tem esse debate no Parlamento Europeu. Quem são os países que têm medo de... Os outros países, normalmente, da Europa leste. Leste europeu, né? Do leste europeu, você tem um receio, né,
de passar fome. Nós já estamos em guerra, já está com problema de aquecimento. E agora, exigindo desmatamento zero de soja, de palma, de café, de cacau, de carne, de madeira. Há um receio, né? Mas essa nova legislação ambiental, a EUDR, European Union Deforestation Regulation, está aprovada. Ela vai, de fato, começar a ser operacional a partir de janeiro. Nós entendemos que pode haver alguma flexibilização, né, nos primeiros anos de adaptação. E eu repito, a demanda do consumidor europeu ela é legítima e o Parlamento Europeu aprovou essa legislação para atender a demanda do consumidor. Agora, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para a TF1, que é a Globo da França, né? Agora, tem um mês atrás, e eles pegaram a seguinte frase, que eu gostaria de repetir aqui, e que é a mais pura verdade: essa legislação não vai evitar em nada o desmatamento. Isso aqui é um pouco frustrante. Por que não vai evitar em nada? Porque a soja que vai para a Europa, o café que vai para a Europa, a palma que vai para a Europa, a partir do ano que vem, ela vai ser segregada e rastreada. Vai separar num silo. Mas a outra soja, o outro café, ou palma, madeira, que vem de desmatamento, vai continuar existindo e vai para outros mercados que não exigem. Então, assim, o consumidor europeu vai consumir um produto livre de desmatamento. Mas a lei em si não vai evitar o desmatamento. Eu trabalho há 30 anos com isso, né, desde a época do Ministério. Só existem 2 formas ou 3 formas de evitar desmatamento. A primeira é monitoramento e fiscalização integrada. IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Nacional. Isso que fez despencar o desmatamento de 30 mil quilômetros quadrados na Amazônia para 4 mil quilômetros quadrados. Agora subiu, já está no patamar de 10, mas despencou. Eu lembro que quando eu trabalhava no IBAMA, colegas meus, né, iam, para mudar um pouco de exemplo, iam numa serraria para aplicar uma multa por um manejo inadequado, manejo florestal inadequado, e o dono da serraria falava: olha, meu amigo, a multa aqui de 150 mil eu sei onde você mora, onde sua mulher trabalha, onde seu filho estuda. É uma ameaça velada. E aí o sujeito ou tirava a multa ou ele saía correndo da cidade. A partir do momento que você coloca o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o dono da serraria não tem mais coragem de falar isso para um soldado. Eu moro no quartel, se quiser falar lá com o coronel, a gente está te aguardando 18, lá. 19 anos, né? Doido para tirar, né? Louco para tirar, né? Então, isso mudou. E a outra forma, que eu acho que é o métier da DT22, é pagamento por serviços ambientais. Então, aquele produtor que tem excedente de reserva legal, tem mais vegetação nativa do que a lei exige e que tem aptidão agrícola, ele, se receber minimamente o custo de arrendamento, o custo de oportunidade, hoje na soja algo em torno de $300 por hectare ano, ele também vai evitar o desmatamento. Uma terceira, talvez não tão eficiente, seria também dar incentivos fiscais para o produtor expandir suas lavouras para áreas já abertas, já antropizadas, já degradadas como a pecuária. Mas não tem milagre, são essas formas que existem para evitar o desmatamento. De fato, a nova lei ambiental europeia não o fará. Interessante. Tá certo, é legal. Vamos lá, vamos repetir. Aula, né? A primeira é a fiscalização integrada. Exatamente. A segunda seria o PSA, o pagamento por serviços ambientais. Ou o crédito de carbono. Ou crédito de carbono. Mas assim... na verdade, eles são, tem que parecer quase a mesma coisa, tudo né? bem, exatamente. É PSA do mesmo jeito. Tem mecanismos diferentes. Mas nenhum valor do mundo real, né? Não pode ser $20, $10, $30, que ninguém vai deixar de abrir ou vai mudar a sua atividade. E também dá... ele tem custo de preservação. Tem. Ele muitas vezes tem que ter cerca, se você tem animal, se você tem... Se você, além do que você já faz, se você tem pecuária, você tem que cercar, porque senão o boi entra, né? Exatamente. Por exemplo, o carbono. Tem que cuidar por causa de fogo, tem que ter acero. Perfeito. Invasão. Uma das melhores formas de você reter o carbono no solo é fazendo plantio direto. Eu estive lá em Luiz Eduardo Magalhães, no seminário, aliás, no evento nacional de plantio direto, né? No dia de campo e tal. E quem faz plantio direto, bem feito,
e que realmente tem esses resultados de carbono no solo, são sistemas já com quase 20 anos. E todos eles falam que no início você cai a produtividade, porque você muda toda a forma, você não pode mais preparar o solo, não pode arar, gradear, então você tem todo um cuidado, né, para aumentar o sistema radicular no solo, então você perde produtividade, perde dinheiro. Então, assim, o crédito de carbono, ele tem que dar uma segurança para o produtor rural que quer mudar o sistema de produção dele, para que ele consiga sobreviver naqueles 3, 4 primeiros anos e depois ele volta a crescer. E aí sim, com 20 anos, o sistema, além de ter maior produtividade, ele resiste principalmente, eu acho que é o grande mérito, a grandes secas e a grandes inundações, a mudanças climáticas extremas, né? Mas no início, esse crédito de carbono é fundamental para o produtor realmente ter fôlego para conseguir chegar no ápice, né? E isso a gente vê que é um grande problema. Claro que existem mecanismos, mas, por exemplo, o mercado voluntário de carbono hoje, até a emissão do crédito, ele é muito demorado. Demora de 2 anos e meio a 3 anos. E na metodologia de agropecuária, que é a 005 na Social Carbon e a 0042 na Verra, ainda é mais demorada. Exato. Porque são metodologias novas. Então, está todo mundo reclamando, porque fala tanto da adicionalidade, que é o principal, né? É o principal não, né? A espinha dorsal de um projeto de carbono. Isso. E, se não tivesse esse projeto de carbono, você não faria determinada atividade, né? Ele financia. Só que ele demora 3 anos para emitir. Exatamente. Eu vou fazer o quê durante esses 3 anos? Bom, e também, historicamente, você não vê uma contrapartida da própria Europa por produtos especiais agrícolas. Eu vou dar um exemplo. Vocês se lembram que na década de 90 tinha uma demanda muito grande da Europa por produtos não transgênicos? Soja não transgênica, milho não transgênico, lembra? Lembro. Todo produtor rural no Brasil prefere e sabe e aprendeu com seus pais e seus avós a plantar soja convencional. Não tinha glifosato, não tinha Monsanto, não tinha nada disso. RR. Não tinha nada RR2 Pro, né? Mas até nome de escova de dente. Mas a minhoca se contorce e morre na hora ali, né? Mas o curioso é o seguinte, que o mercado não pagou pela soja convencional. Não tem milagre, ela é mais cara, você não pode usar o herbicida. Ano passado, a Europa importou 99% de soja transgênica. Nos Estados Unidos é 100%. No Brasil é 98%. Tinha até uma associação aqui no Brasil, que era a Abrange, Associação Brasileira de Grãos Não Geneticamente Modificados. A Abrange fechou as portas porque não tem mais praticamente soja convencional. E aí até a segunda onda. Eu já trabalhava na Biov. Em 2009, a Europa anunciou que a partir de 2015 só compraria soja certificada. Foi aquela conversa que a gente teve, inclusive, na hora do almoço. Hoje, a soja certificada, apesar dela ter sua relevância, porque é uma soja realmente muito sustentável e responsável, ela não chega a 5% do volume, porque os prêmios são ainda muito módicos, né? $2, $3 no máximo por tonelada. A Europa, no ano passado, importou 97% de soja não certificada. E agora, a terceira onda, desmatamento zero. A Europa está disposta a pagar por segregar, rastrear 100% de desmatamento zero? Eu entendo que, pelas conversas que nós tivemos recentemente com representantes do governo europeu, não estão dispostos a pagar nada. Assim como não estiveram dispostos a pagar por não transgênico e certificado. Agora, desmatamento zero. Como que o mercado vai se ajustar? Qual que é a sua opinião aí, cara? O lado ruim do ser humano, né? Não vai ter, na minha opinião, a gente sempre conversou isso, não vai ter bônus, ninguém vai pagar a mais, mas vão sobretaxar. O grande problema é na minha visão, tá? Eu posso estar imaginando coisas, mas ocorrerá a sobretaxação. Commodity, preço dia, menos 5 para quem não cumprir, porque também não tem como não comprar do Brasil. Ninguém tem que falar, eu não vou comprar mais nada de comida do Brasil, de plantação, de agricultura. Não tem como. Então, sobretaxe e continue o baile, né? Não pagaram a mais. Eu acho que identificaram. A gente não quer pagar a mais, não consegue, não queremos pagar a mais. Então, vamos sobretaxar quem não for.
Eu acho que isso é uma visão que eu tenho, tá? Não pode estar totalmente dissociada da realidade. Agora, eu tenho perfeito, eu entendo que você está correto, sim, pode ser que ocorra isso. Agora, eu tenho uma boa novidade para falar para vocês. Desde o ano passado, a gente vem fazendo reuniões aí com o Itamaraty e o Brasil pretende, inclusive, eles escalaram hoje, talvez, o embaixador mais experiente na OMC que o Brasil tem, que é o Costa Silva, está lá na missão brasileira em Bruxelas, né? Porque Bruxelas é sede do Parlamento Europeu, tem 35 anos de experiência na OMC, e eles parece que já anunciou isso na Europa. O Brasil vai implementar a política de reciprocidade. O que é isso? Eu, por exemplo, fui encarregado de avaliar todas as legislações hoje vigentes na Europa aplicadas às fazendas europeias. E as legislações são rigorosíssimas na Europa para as fazendas europeias, em relação ao uso de água, ao uso de agroquímicos, né? E eu tenho certeza que eles também não cumprem toda a legislação. E para quem gosta de vinho e chocolate, é bom já fazer um estoque, porque provavelmente a partir do ano que vem, todo produto que o Brasil importar da Europa, como vinhos, queijos e chocolates, vai ter que também comprovar cumprimento legal e rastreabilidade na origem. E é isso que chama de política de reciprocidade. Se você está me exigindo isso, eu vou te exigir isso. E parece que já causou um pavor na Europa essa possível implementação dessa... Deu paulada, tomou paulada. Você está me exigindo... Deu paulada de um lado, tomou do outro. E isso eu vou te exigir a mesma coisa. Eu achei uma medida muito razoável do governo brasileiro. Razoável, mas com certeza vai encarecer, né? Vai, mas é justo. Com certeza né? vai encarecer, mas é bem justo. Toma vinho do São Francisco. Dá ali shopping China pro brasileiro, né? Tem que começar, gente, valorizar aí o vinho do... Como o queijo de do Rio Grande do Sul. Lá do Vale do São Francisco, queijo canastra. Mas no que não pode é deixar que só venha de um lado, né? Mas é interessante, eu não sabia disso. Não, quase ninguém sabe, é quase que confidencial. Ó, só notícias quentes, só fundo de reportagem. E a gente estava falando de Europa, né? Dessa exigência do consumidor, uma coisa que é muito... Tem nos Estados Unidos também, alguns estados, principalmente na Califórnia, né? Mas uma coisa que eu percebi lá, que é muito comum, ainda tem, né? Falaram muito na época, acho que foi final de 90 para 2000 disso. Lá para 2010 foi o auge, mas ainda tem. Eu percebo muito. Não é que caiu não. Só pararam de falar que é o tal do locavor. O locavor, né? De consumir os produtos locais. Inclusive, em alguns países, a Irlanda, por exemplo, que aí é além do social e do ambiental, né? É buscar fortalecer a economia local. Eles falam que por uma questão também de... ambiental, porque usa menos combustível para transportar grandes distâncias. É uma discussão interessante. Mas alguns países, quando você vai no mercado e você pega aquela notinha, sai no final ali. A Irlanda é um exemplo. Quando daquele valor ali, você pagou, sei lá, 100 euros. Quanto daqueles 100 euros foi para produtos locais? Muito bom. E porta de restaurante também tem muito, assim, ó. 100% da carne neste restaurante é de origem local. Isso me fez lembrar um pouco a rastreabilidade hoje do algodão brasileiro. Você sabe que se você comprar uma camisa na reserva, ou várias outras, você pega o QR Code da camisa, escaneia, ele te dá a origem de onde aquele fardo de algodão foi produzido. Em qual fazenda, em qual município, qual estado. Nível fazenda? Nível Eu de achava fazenda. que era nível município. Não, eu tinha visto... na fazenda, o nível da fazenda. Que é pelo BRA, né? Exatamente. Olha só! Então, eu acho que o algodão tem 2 milhões de hectares, 20 mil produtores, a soja 46 milhões de hectares, mas o nosso sonho é esse, né? Chegar um dia onde você vai poder, às vezes, escanear um navio, ou pelo menos um container, né? E ali vai te dar, olha, essa soja aqui foi originada dessa fazenda. Isso aqui é rastreabilidade. Uma vez, isso foi em 2010, quando eu estava fazendo o Erasmus Mundo, aquele programa lá na Bélgica, inclusive. Que era aqui perto. Ghent e Leuven. Aí, na aula de marketing, o professor... A gente estava falando de rastreabilidade. Aí ele pegou um iogurte
colocou o QR Code, tinha um vídeo da vaca. Isso é 15 anos atrás. É 15 anos atrás, o vídeo da vaquinha lá. Bonitinha a vaquinha. Tá vendo? A gente olha ali, ó, seu iogurte saiu dali, muito legal, né? Não foi empacotado. Não assim, foi empacotado. Muito legal. Eu devia ter perguntado isso antes, mas eu não quero que você saia daqui sem me responder isso. A Abiov, quando ela já começa com essa linha de sustentabilidade? Como que a Abiov surge e quando que vem essa demanda por sustentabilidade? Bom, eu acho que é interessante que não é só a Abiov, eu acho que é um movimento no Brasil, né? A Abiov, ela nasceu em junho de 81. Nós comemoramos aí 43 anos agora. E eu diria que o grande marco da sustentabilidade na Abiov foi exatamente com a assinatura da moratória da soja em 2006, ou seja, 18 anos atrás. Então, nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, a história da Abiov tem mais de 40 anos. Inclusive, lançamos um livro aí, 4 décadas de sucesso. Eu vou mandar para vocês, aí, porque ele é muito pesado, né? Eu vou mandar pelo correio. E eu diria que na metade da vida da associação, 20 anos para cá, houve realmente essa preocupação com sustentabilidade. E você me fez lembrar de algo muito interessante, Flávia, porque como que surgiu isso? Vocês sabem que em 2006 houve uma grande campanha do Greenpeace, onde eles fizeram um relatório comendo a Amazônia, e depois vou falar se procede ou não, e eles invadiram todas as lojas do McDonald's na Europa, vestidos e acorrentados de frango, e falaram: você europeu que está comendo McChicken, você está comendo a Amazônia. Por quê? A soja que é plantada na Amazônia vai alimentar o frango que você vai comer no McChicken. E saiu, inclusive, no Le Monde, né, Le Soja contre la vie, que é a soja contra a vida, né, falando que a soja estava comendo a Amazônia. Na verdade, nós ocupávamos, na época, 1,4 milhão de hectares, de 420. 1,4 420 é 0,3% da Amazônia tinha soja. Era um grande blefe. Mas eu acho que a assinatura do acordo foi muito válida. Por quê? Hoje nós temos 7 milhões e meio de hectares, ou seja, houve um incremento em 18 anos de 6 milhões de hectares, saiu de 1,4 para 7,5, e desses 6 milhões de hectares, apenas 300 mil foram em áreas desflorestadas. 5 milhões e 700 mil hectares da expansão da soja nos últimos 8 anos na Amazônia foi em áreas já abertas, já ocupadas antes de 2008. Porque a moratória tem esse caráter educativo. Você, produtor rural, evite problemas na comercialização. A Abiov hoje representa aí 70% do poder de compra e financiamento de grãos. Não compre soja, né? Não plante soja em áreas desflorestadas após julho de 2008 no bioma Amazônia. Ou seja, ela orientou, ela não limitou a expansão da soja na Amazônia, mas orientou a expansão para áreas já abertas. Direcionou principalmente para áreas de pastagens abandonadas, degradadas. Então teve esse caráter educativo. Mas tudo começou, como você me perguntou, há 18, 20 anos atrás, com essas campanhas que eram muito bem feitas pelo Greenpeace. Tem a campanha do Kit Kat, né? Give me a break, aí ele morde, aí sai o dedo do orangotango. A Barbie separou do Ken, porque aliás, o Ken separou da Barbie. Aí uma grande campanha lá em Nova York, porque o Ken descobriu que a caixa da Barbie era feita de madeira nativa da Indonésia, né? A venda de boneca caiu mais de 50%. Você tá falando sério? O Kit Kat, eu acho que foi mais de 80% de chocolate. Mas do Kit Kat, até eu fiquei um pouco... A Barbie chega naquela 8ª Avenida de Nova York com o trator de esteira cor-de-rosa, derruba tudo, né? Aí o Ken fala: não vou continuar com você, que você é uma... devastador. A do orangotango foi mais de 80%. A do orangotango, até eu fiquei um pouco emocionada. Assim. Não, tanto é que a minha filha, quando era pequena, falou: pai, você me compra a Barbie divorciada? Eu falei: mas que diabo é isso, Barbie divorciada? Não, porque tá ali tem o canal Discovery Kids, né? A Barbie divorciada, que eu vi lá, a campanha do Greenpeace, ela vem completa.
Ela vem com o carro do quem, com a lancha do quem, com o apartamento do quem. Até por quê? Para atingir as crianças. Vamos ser cancelados. Chama a Carolina Massaro para ajudar a gente. Que é advogada de família. Nossa, muito legal mesmo. Vamos falar um pouquinho agora da gente, né? Um pouquinho do Bernardo. A gente só falou coisas técnicas, papo muito bom. Mas todo mundo gosta disso. Eu vou copiar o podcast do professor Aleone. Ele foi meu professor lá na Exalc. Como é que chama o podcast do professor Aleone que você foi? Eu acho que é Exalc Agro, Já Entendi Agro. Que é da Solo Agro, né? O Solo Cash. Solo Cash, que é da Solo Agro. Aí, professor Leone, queremos você aqui, hein? Foi meu professor 2 vezes, na graduação e no mestrado. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal aqui. Não intimidades, né? Não precisa falar de tudo, né? Mas vamos conhecer um pouco das pessoas aqui. A gente almoçou um pouquinho antes de vir gravar e o Bernardo contou umas coisas interessantes aqui. Eu queria que ele compartilhasse com a gente. O Bernardo... nem foi alfabetizado em português, aprendeu português depois. Conta aí um pouquinho da sua vida, Bernardo, pra gente. É verdade. Eu, com 3 anos de idade, minha mãe me colocou no avião, viajei 10 horas sozinho. Mas, assim, verdade que meu pai estava do outro lado me esperando. Né? Foi a minha primeira viagem internacional. Tive a oportunidade de morar 8 anos em Paris, quando eu era criança. Meu pai servia lá no consulado, né? E fui alfabetizado em francês. Muito tempo eu não pratico, mas como eu aprendi criança, a língua volta rapidamente, né? E português, de fato, né? Eu vim a aprender a falar fluentemente, já com 10, 11 anos de idade. Mas eu acho que foi uma experiência interessante, porque você poder conhecer uma outra cultura, uma outra civilização, né? Você tem muita... acesso a museus, né, a teatros. Isso realmente me trouxe uma bagagem internacional bem interessante. Para quem tem filhos aí mais jovens, tiver a oportunidade de poder passar as férias na Europa e conhecer um pouco dessa civilização, morar, não sei, mas morar, eu acho que o melhor lugar do mundo é o Brasil. Não tem nada igual aqui, a nossa qualidade de vida, né, de clima, né, de alimentação. Mas você ter essa vivência internacional foi muito gratificante, cara. Não é mérito meu, eu dei sorte de meu pai ser do corpo do Itamaraty, ser diplomata, e na época servir no consulado. Ah, legal. É uma oportunidade mesmo, né? Já tive essa oportunidade de morar fora mais de uma vez. E até hoje, quando eu viajo, assim, mesmo que seja uma viagem curta, eu tento ser o menos turista possível e tento ver independente se é Europa, se é Estados Unidos, se é aqui na América do Sul, que eu gosto muito de viajar por aqui, de tentar entender, né? Assim, se eu puder não ficar em hotel, se eu puder ficar no apartamento, às vezes até aluga, né, por causa do Airbnb, na casa de alguém, que aí você consegue conversar e ver mais ou menos a movimentação. Né? Eu acho, todo mundo fala, né, de fazer intercâmbio, viajar para fora por conta da língua. Eu acho que a língua é o menos, né? O que menos importa ali, né? Que você pode até aprender sem viajar. Eu acho que você deu uma dica boa, Flávio, porque normalmente quando você viaja para fora, a viagem para Paris, vai conhecer a Tour Eiffel, Montmartre, o Arco do Triunfo, né? O Sena, né? Mas aquilo ali você vai ver um monte de chinês, aliás, chinês tirando foto e chinês tirando foto do chinês tirando foto, né? Tem isso. Então, eu acho que o verdadeiro turista assim, é você percorrer os bairros locais onde não tem nenhum turista, ir num restaurante onde as pessoas que residem ali frequentam, conhecer as escolas, conhecer a feira local. Isso é realmente uma ótima dica. Viu? Exatamente. Tem um lugar que eu conheço, eu falo que eu conheço melhor do que São Paulo é Buenos Aires, que eu já fui várias vezes para lá. E você vai nesses guetos aí, né? E eu vou nesses guetos. O Caio estava falando, onde você fica, Caio? Aí a gente lembra aquele dia? Fala, já sei. Sabe aquela avenida ali? Chama Santa Fé. À esquerda você vai... À esquerda você vai em direção ao centro, que tem tipo um Bom Retiro. Igualzinho. É impressionante, igualzinho. Judeu, árabe, coreano, lojinha de roupa. Igualzinho Bom Retiro e Brás. É impressionante. Parece que você voltou pro Brasil. E do outro fica a igreja e Palermo lá. E eu sempre fiquei em apartamento, mesmo antes do Airbnb, eu alugava por imobiliária, era maior risco, né? Ligava numa imobiliária, mandava e-mail, alugava apartamento, sabe? Seja o que Deus quisesse. Pegou o dinheiro, já era. Mas sempre deu certo. E ando de ônibus, ando às vezes de táxi, ando de metrô.
Ando de tudo, né? Tá certo. Ando a pé. A pé eu acho que é o melhor. Né? E vou como nos restaurantes loucos. Fujo de turismo, assim, fujo mesmo e me ajudou muito. Não só na língua, mas entender as coisas, a cabeça do argentino, a cultura. E aí você vê as pegadinhas, né? O pessoal fala muito lá em Buenos Aires da feirinha de San Telmo, que é a feirinha dos... de antiguidades, né? Ó, gente, dica, não vá no final de semana. 5 vezes o preço. E tem um monte de coisa falsificada. Você tem que ir em San Telmo durante a semana. Dica, hein? Dica. Isso é dica boa. Vá durante a feira. A feira é um pouco menor, mas aí os preços são bons e são justos e tem muita coisa boa. E ali naquele bairro aconteceu o seguinte, ele é muito próximo do Rio, né? Teve casarões, moravam pessoas de altíssimo poder aquisitivo e muito relevantes na sociedade portenha. Teve um surto de febre amarela que veio portuário e que alastrou, um monte de gente morreu. As pessoas saíram correndo e deixaram as casas, foram para outras casas em outras cidades que eles tinham e deixaram aquelas casas ali. Então, aquelas casas são repletas de móveis, roupa, louça, prataria. Centenárias. Centenárias. E de um extremo bom gosto. Então, hoje, são lojas de móveis antigos. E não é caro, é extremamente acessível. Então, para quem tiver um tempo, dá uma circulada naqueles casarões ali, dá para você decorar uns 25 hotéis com extremo bom gosto, viu? Eu queria dar 10 casas para comprar. É dica, hein? E é isso. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou engenheira agrônoma. Quase colega aí, né? De profissão bem próxima. Né? 80% dos cursos são colidentes. Isso mesmo. Sou engenheira agrônoma. Comecei minha carreira trabalhando com supply chain no agro. Depois fui... não foi nenhuma decisão minha, foi uma demanda da empresa. Comecei com ambiental. De ambiental foi um tapinha para virar sustentabilidade. E estou aí até hoje. E agora com sustentabilidade e mercado de carbono. Já atuei no setor... privado e no terceiro setor. Já trabalhei, vamos lá, com agricultura de precisão, né, com empresas de tecnologia, com de ração, com soja lá na Selecta, que foi onde eu conheci o Bernardo. Isso, exatamente. Na verdade, Bernardo, eu te conheço antes, sabia? Será que você vai lembrar? Vou te pegar. Acho pouco provável. Mais fácil você me recordar. Lembra da Beatriz Domeniconi, que trabalhou na Biov? Quando a Beatriz Domeniconi saiu, eu fiz um processo seletivo na Biov. A gente fez uma entrevista antes da Selecta. Agora eu lembrei. Lembra? Você reprovou ela. Reprovei, eu não passei, ele não me contratou. Nem lembro o que você contratou. Não, foi o meu chefe que eu acho que perguntou para você, mas você tem um hiato aqui de 1 ano no currículo, o que você fez durante esse 1 ano? Eu estudei. Foi quando eu fui para fora. Meu chefe era muito rigoroso, falou, não, eu gosto de gente que trabalhou a vida toda. Eu falei, não, foi quando eu fui morar na Bélgica para fazer. Mas a Beatriz também já estava no grupo de trabalho da Pecuária Sustentável, mas as duas eram as candidatas finais, não? Duas ótimas candidatas. Mas ela é minha amiga. A gente morou na mesma república. Ela está no Itaú hoje. Isso, o Itaú. Eu continuo tendo contato com ela. Inclusive, o Itaú entrou recentemente, é signatário da moratória da soja. Ela usa aí o material nosso, né, para poder oferecer, inclusive, financiamento para carbono. E você, Caio, como é que foi a sua infância aí? Minha infância foi numa cidadezinha perto de Ribeirão Preto. Eu sou nascido em Monte Alto, 80 quilômetros daqui. Vim fazer biologia em Ribeirão Preto no começo dos anos 2000. Faltando 6 meses para me formar, abandonei e fui para o direito, porque era uma das minhas 3 dúvidas: engenharia química, direito e biologia. Mas você escolheu bem, viu, cara? Escolheu o caminho. Aí eu fui para o direito, depois me formei, fui fazer minhas pós em São Paulo, morei em São Paulo um tempo, trabalhei lá. Voltei para Ribeirão Preto definitivamente, acho que em 2012. E sempre, não tem como, né, dissociar Ribeirão Preto de produtores, de agro, de tudo, até por ter essa proximidade com os clientes, estudando sempre, né? Aí, olhando a movimentação desse mercado que estava para nascer, ainda está se desenvolvendo no Brasil, e olhando muito perto aquilo que já acontecia nas usinas, que é de amigos, de clientes, né? Vamos para esse mercado, vamos montar. E aí compusemos a DT. Então hoje eu tenho uma banca jurídica, sou sócio de um escritório, na verdade, e sou acionista da DT também, mas viemos daí.
Muito bem. E quando vou viajar, não fico em Airbnb, eu fico em hotel mesmo. Gosto muito de andar de carro. Tomei multa na frente do Panteão já de carro. Né? Então, é bem turista mesmo. Muito bom. Um pouco diferente de você. Eu tenho uma filha também de 21 anos, está se formando ano que vem em Direito, está no 4º ano da PUC. Muito bom. Muito boa escola. Ela é uma ótima aluna, eu acho que vai ter um futuro brilhante aí. Eu lembro que quando eu me formei em Engenharia Florestal, isso na década de 90, né? Ninguém tinha emprego. Saía todo mundo desempregado. Né? Hoje, é ao contrário, eu acho que a sustentabilidade tem muita oportunidade. Então, se tiver algum ouvinte mais jovem e gostar dessa carreira ambiental, já que a gente falou muito em socioambiental e sustentabilidade, direito ambiental, por que não, né, Caio? O que você acha? Direito ambiental, quando eu me formei, nem era grade. Aí, ó. Não era nem grade, né? Então, era algo extracurricular. Nós tivemos lá de extra, acho que 6 meses, mas nada do que é hoje, né? Nada próximo do que o mundo se moldou, né? No direito ambiental, no direito agrário, tudo muito novo. Isso. Se a gente pegar os dados que você trouxe, de 2012 para cá, a gente subiu 80% em relações de emprego, isso melhora tudo, faturamento, então era tudo muito incipiente. Eu venho de uma geração que o pessoal, meus avós, a gente já não queria mais a terra, o sítio, como era a migração para a cidade. Em 90 ainda estava, agora inverteu tudo, né? É uma área que só cresce, tanto no direito, para qualquer das engenharias, que eu sempre achei todas, abre inúmeros campos, né? A própria engenharia ambiental, um curso relativamente novo, né? Curso relativamente novo. A engenharia florestal, ambiental. Exatamente. Eu acho que tem... Pela posição, pelo movimento de mercado hoje, eu acho que são carreiras muito promissoras e de baixa demanda dos jovens ainda. Isso. Eu acho que o mundo está se moldando para isso, e quando o mundo se molda em algo, ele tem mais 30, 40 anos aí da mesma fase, né? Então eu acho, se eu pudesse dar um conselho, trabalhem com sustentabilidade. Perfeito. Olha, que ótimo conselho. Você sabia que eu vi um estudo recente com as principais empresas da Bolsa de Chicago, e eles chegaram à conclusão que nos últimos 10 anos, as empresas que mais investiram em sustentabilidade é que tiveram maior retorno no valor das suas ações. Porque antigamente você tinha aquele conceito, vou investir em sustentabilidade, é dinheiro perdido, né? Porque é dinheiro para recuperar passivo ambiental ou socioambiental. Não, você reverte isso na imagem, na boa imagem da empresa. O marketing verde, né? E está correto. Se você investe, faz por merecer, você pode fazer o marketing verde. Isso retorna no reconhecimento da sociedade da sua marca, e a sua marca valoriza. Não é isso, cara? Com certeza. E até mesmo dos pilares do ESG, né? Você melhora processos. Então você melhora os processos de produção, seja em qualquer ramo empresarial, qualquer atividade. Se você melhora processos, você melhora a produção. Isso. Melhorando a produção, você melhora a competitividade. Além de uma boa imagem em relação ao público final, que hoje exige isso, você está melhorando processos. Então, está iniciando esse mercado de transição tecnicamente. Acho que é isso, mais ou menos, né? É exatamente isso. E é muito doido, né? Que a gente vem... Agora, esse termo é um pouco... Ele não é novo, né? Mas ele tem sido usado com mais frequência nos últimos anos. Mas é muito doido, né? Sempre dá retorno, né? Eu trabalho com isso há bastante tempo, né? E principalmente no corporativo. E depois eu fui trabalhar na matriz de risco para o investidor no protocolo internacional, que é o IFC, Performance Standards, que foi desenvolvido pelo Banco Mundial. E aí é financeiro, né? Eu te empresto esse dinheiro, mas você tem que colocar esse protocolo aqui. Por que eles querem? Exatamente. Aí foi que começou tudo a fazer sentido, né? Então, o ambiental, ninguém reclama muito, né? No ambiental, porque em todos os aspectos, mas principalmente o Fabril, o retorno é muito rápido. Você tem o argumento da legislação, se você não fizer isso... Vai tomar multa. Eu vou caçar a sua licença de operação, você vai ser embargado, já era, vai perder dinheiro. E também porque, normalmente,
fica mais barato, né? Quando você faz tratamento de E você efluente. tem um desgaste da imagem, né? Em qualquer situação aí. O social já começou a se falar mais, porque você vê que você deu um exemplo ótimo aí do exame admissional, do EPI, que também gera como é que fala? Um saving aí, né? Sem falar na imagem. E de governança não precisa falar nada, né? Porque se a gente pegar nos últimos anos esses escândalos que tiveram em grandes corporações, não só no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, né? Empresas de capital aberto e tal. Então não tem justificativa. Se você não tiver o retorno a curto prazo, com certeza vai ter no médio e no longo. Eu acho que o maior trunfo de uma empresa é a marca e a sua imagem. Isso, no mundo de hoje, está 100% associado à sua responsabilidade socioambiental. Para mim foi uma honra, mais uma vez, compartilhar esse momento com vocês. Desejo muito sucesso a DT22, muito sucesso a essa série de podcasts. E estaremos sempre de portas abertas também em São Paulo para recebê-los. Ficamos aqui em contato. Muito obrigado novamente. Bernardo, obrigado. Primeiro, obrigado mais uma vez. Né? Obrigado pelo tempo, pela disposição, pelo conhecimento, né? Pela experiência de vida. Para nós, com certeza, muito gratificante, muito elucidador. Nos colocamos à disposição. Então, conte conosco. Obrigado mesmo aí pelo tempo. E até a próxima, né? Que está perto também já, né? Bernardo, infelizmente, vai ter que ir embora, mas muito em breve ele estará conosco novamente. Dia 3 de setembro, aqui em Ribeirão Preto, o nosso evento Agroconexão. Vai estar no painel falando de sustentabilidade. Vocês viram agora, ele conhece pouco, né? Conhece nada de sustentabilidade, né? Então é isso, gente. 3 de setembro, Ribeirão Preto, Windham Garden. Vem com a gente, é só entrar nas redes sociais e nas mídias. Ingressos à venda. E vocês vão ver o Bernardo de novo lá. Tá bom? Bernardo, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Muito em breve a gente se vê novamente. E com o Pedro, e com o Pedro Garcia. Traga ele. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Um forte abraço. Então Obrigado. Tá bom, tchau. Tchau. Até a próxima.